dia, boa tarde, boa noite. Nós somos a primeira equipe a começar os seminários. E nossa equipe é composta por 5 pessoas. Eu, Raquel Vilhena, a Edilma Cordeiro, Dejiane dos Anjos, Thaís Mesquita e Thaís Roberta. O nome do nosso texto é o seguinte: Coordenação Pedagógica, marcas que constituem uma identidade. Eu gostaria que vocês acompanhassem no capítulo 13, na página 49. O nome das autoras são Maria Amélia Santoro Franco e a Simone do Nascimento Nogueira. Bom, gente, no início do texto, as autoras ressaltam sobre a história da coordenação pedagógica. Ou seja, elas dizem que a história da coordenação pedagógica, ela sucedeu de forma fragmentada. Ela não teve uma linearidade. E isso nos leva a crer que não se constituiu no Brasil uma cultura acerca da coordenação da prática da coordenação pedagógica. Nos anos de 1950, as escolas públicas elas tinham módulo administrativo. Isso quer dizer que tinha muito espaço na escola. Tinha direção escolar, tinha auxiliar de direção, supervisão, inspeção, e por esse motivo não tinha espaço para o exercício da coordenação pedagógica. Bom, gente, o contexto político que criou esse conceito de supervisão pedagógica foi o Estado Novo. E o Estado Novo, nós sabemos que foi na época em que o Getúlio Vargas governava o Brasil, a época conhecida como Eras Vargas. E esse governo ele foi marcado pelo seu autoritarismo, centralização de poder e os movimentos anticomunismo. No ano de 1942, foram criadas as inspetorias seccionais, que eram consideradas as especialidades da coordenação pedagógica. Isso nos leva a crer também que a demanda pedagógica ela foi engolfada pela administração, ou seja, acreditava-se que a coordenação pedagógica era, digamos, uma parte da administração, fazia parte da administração escolar. Nesse capítulo, a gente vai trabalhar alguns autores, que são os estudos baseados no Almeida, Fusari, Libânio, Pimenta e Franco. No texto também, a autora considera que o Nogueira e Franco, que as suas atribuições estavam voltadas diretamente para a observação sobre a coordenação pedagógica e que os diretores eles atribuíam muitas outras atividades ao coordenador pedagógico, como as tarefas de fazer atas, as cadernetas carimbadas, supervisão da secretaria, a merenda escolar, etc. As pesquisas realizadas na década de 1960 foi a época em que mais se sucedeu acerca da coordenação pedagógica, em que tiveram muitas contribuições positivas, mas foi na década de 1960 e até o golpe militar de 1964, em que houve uma mudança brusca, na tentativa da organização das escolas. As nossas amigas Dejiane e Thaís Roberta, elas vão continuar o texto com o seguinte tema: entre o velho e o novo e o ilusório, avanços e retrocessos da coordenação pedagógica. Em um cunhado histórico, esses avanços e retrocessos da coordenação pedagógica sempre tiveram e estão atrelados às ações governamentais, independentemente da época em que eles estão inseridos. Segundo as autoras, na década de 60 e a 80, foram criados vários projetos que somente favoreceram a todos os que participaram deles. Na década de 80, em especial,
foi criado o Cefans, que é o Centro Específico de Formação e Aperfeiçoamento do Magistério, onde o professor poderia atuar desde a pré-escola até a quarta série, a atual Educação Infantil e Ensino Fundamental 1. E também a criação do projeto das escolas padrão, que visavam um olhar crítico sobre a realidade nos contextos escolares. Projetos esses que, infelizmente, eles foram encerrados pelos governos atuantes da época. Também na década de 80, foi criada a educação emancipatória, onde o docente ele passou a ser visto em seu papel de mediador entre o saber elaborado e o conhecimento a ser produzido na escola. Como também foram criados movimentos em prol da qualidade das escolas, a autonomia e participação dos profissionais da educação. Mais adiante, observemos que o coordenador pedagógico desejado não era mais o disciplinador e domesticador das aprendizagens de tempo escolar. Esperava-se, sim, um coordenador que desse abertura e espaços para o pensar e para a produção da autonomia. Pensamento esse que de uma recente democracia que estava renascendo. Em paralelo a tudo isso, já no âmbito do Ministério da Educação, inicia-se um debate nacional sobre a formação de pedagogos e de professores, cujo foco eram os cursos de pedagogia e de licenciatura. E a questão que se coloca nesse momento é a formação de pedagogos a partir da docência. Ou seja, se a pedagogia se faz pela docência, conforme o pensamento daquela época, não são necessários coordenadores pedagógicos e professores. E não é mais necessária essa coordenação pedagógica, os professores por eles mesmos já se bastam. Digamos que esses foram alguns dos avanços e retrocessos no decorrer deste percurso. Bom dia a todos. As autoras retratam que essas dificuldades repercutiram na construção da identidade do coordenador pedagógico, que passou a ser denominado em parte do país como professor coordenador. Independente da área de formação, o professor poderia assumir a função de coordenar, mas seria que fosse escolhido ou nomeado. As autoras dizem que essa ingenuidade assentou um golpe na função de coordenar, fragmentando a construção identitária do coordenador. Com isso, entendemos os avanços e os retrocessos na trajetória do coordenador. A pesquisa feita pelas autoras mostra que 50% dos entrevistados realizam o que elas dizem de multifunções, o que dá para dar conta do que surge, ou seja, o que dar para fazer. Com base na pesquisa, as autoras afirmam que a área do coordenador pedagógico retrocedeu em comparação aos projetos iniciais e que os coordenadores apontaram como dificuldade a falta de conhecimento e a inexperiência. A implantação dos projetos como o do Cefam e as escolas padrão trouxeram avanços significativos e, ao mesmo tempo, trouxeram retrocessos com o encerramento dos projetos. Na cidade de São Paulo, com a reforma do magistério, com medidas intituladas de Escola de Cara Nova, que se constituiu em um pacote de reformas na rede pública de ensino, a função do coordenador poderia ser exercida por professores de outras áreas, trazendo com isso a desconfiguração na expectativa da identidade do coordenador. Essa reedição na função do coordenador, em 1996, trazia a concepção de retrocessos
customizados com o objetivo de transformar esse profissional de saberes enfraquecidos no porta-voz das mudanças reformistas, com atribuições de seu articulador das ações pedagógicas e o fortalecer a relação escola e comunidade. O HTPC foi o espaço destinado para convencer os docentes a aderir às mestiças inovadoras, como diz a autora, uma proposta neoliberal. Os reformistas não levavam em consideração os anseios dos professores e sua rejeição silenciada diante da dura forma como o processo ocorreu. E isso pode ser um dos fatores que influenciaram o declínio da educação pública em São Paulo. Apenas em 2002 e 2007 surgiram novas propostas, como a Escola de Acolhimento e São Paulo Faz Escola. Os retrocessos surgiram lentamente, do professor coordenador pedagógico a professor coordenador, e o pedagógico se perdeu no caminho. As autoras dizem que a supressão do pedagógico pode ser irrelevante e sem propósito, como afirmam muitos docentes da escola pública, aqueles que lamentavelmente carregam lacunas de uma formação pouco profunda, ou como diz Gatti, formação rasa, ou seja, superficial. Bom dia, meu nome é Thaís. Eu fiquei responsável por compartilhar com vocês um tópico do capítulo 3, que fala sobre a coordenação pedagógica, escuta, dificuldades e autonomia. E nesse tópico, as autoras, elas vêm ressaltar que a formação dos pedagogos ainda se dá de uma forma muito fragilizada e que ocorre de forma aligeirada, segundo diretrizes curriculares que orientam práticas bastante superficiais e reais dentro de uma precariedade de formação, dentro de uma dificuldade de condições de infraestrutura, tudo isso retratado em fala de pedagogos entrevistados. E diante de uma pesquisa que foi realizada através da prática de observação, principalmente uma pesquisa feita por Mendes, ele retrata que os coordenadores pedagógicos consideram como uma das suas principais práticas escolar, uma de suas principais funções na prática escolar é a escuta dos professores. Nesse texto, as autoras falam que os professores precisam falar e dialogar sobre os seus sentimentos de inadequação, perda de autonomia, além das dificuldades que se sentem em cumprir sua função social de ensinar os cidadãos. E como os coordenadores reagem a isso? Aí ele deu dois caminhos, que seria a escuta privilegiada, contrapontuada com teorias e orientações pedagógicas, e a escuta livre, que seria o território das queixas e da autocompaixão. Analisando isso, eles viram que quanto mais sólida a formação pedagógica dos coordenadores, mais funcionava as escutas privilegiadas, e quanto mais frágil é a formação, a atividade de escuta transformava-se em um espaço de queixa, de concessões e de mútuas justificativas. As autoras também vêm ressaltando que a direção teria que andar antemão juntamente com a coordenação pedagógica, porque um trabalho consolidado, um trabalho que conta com uma equipe de coordenação, um trabalho que conta com uma diretoria presente, uma diretoria que entende os trabalhos pedagógicos, é conseguido um efeito maior, E que, especialmente, ele notou isso na fala dos coordenadores, que eles se sentem muito sozinhos nessa questão, porque às vezes a direção vai em um lado e a coordenação vai em outro, e que se passaria uma coordenação vai em outro, e que se passaria uma coordenação, um trabalho, se conseguiria um trabalho muito melhor se a direção e a coordenação conseguissem andar juntos, igualados, construindo trabalhos, conseguindo uma escuta melhor dos professores.
Bom dia, boa tarde. Eu irei falar sobre as considerações sobre a identidade do coordenador pedagógico. Como a gente pôde perceber durante todo o texto das autoras Franco e Nogueira, a gente pôde acompanhar a construção histórica da coordenação pedagógica e de sua identidade. E podemos perceber também a constituição e a desconfiguração dessa identidade da coordenação pedagógica. Então, de acordo com as autoras, para superar as desconfigurações da coordenação pedagógica e garantir a sua identidade por completo, é preciso que a escola nova que se busca alcançar, para ser significativa, precisa garantir à coordenação pedagógica o seu espaço como função, ou seja, a coordenação pedagógica enquanto função não pode ser juntada às demais funções da escola. Ela tem que ter a sua função específica e o profissional para exercê-la especificamente dentro da escola. Resgatar a originalidade da coordenação pedagógica, superando as contradições históricas, desconstruindo a ideia de fiscalização, ou seja, precisamos desconstruir a ideia de que o coordenador pedagógico é um fiscalizador, é um ditador, é um vigilante das ações do professor ou das ações dos demais profissionais da escola. Temos que pensar que o coordenador pedagógico vem para somar dentro da escola, através dos processos educativos dos nossos alunos. Devemos pensar que a coordenação pedagógica ela vem para somar na prática do professor, dentro da sala de aula e dentro da escola, ou seja, todos tendem a ganhar com a coordenação pedagógica. A coordenação pedagógica precisa ser entendida como uma ação-função norteadora das práticas educativas da escola. Então, não é qualquer profissional que deve exercê-la, tem que ser um pedagogo. Por mais que as leis, ultimamente, tenham desconfigurado a coordenação pedagógica, mas, especialmente, é um pedagogo que deve exercê-la, porque ele é capacitado, através dos meios pedagógicos, para essa função. Valorizar na coordenação pedagógica e na formação do pedagogo, dando suporte acadêmico, teórico, para o pedagogo exercer a coordenação pedagógica. Ou seja, no curso de pedagogia, tem que ser valorizado mais as disciplinas voltadas para a coordenação pedagógica, que até o momento a gente pode identificar apenas umas. Então, no curso de pedagogia, tem que ser pensado mais a função da coordenação pedagógica para que o pedagogo, posteriormente, ele possa exercer essa função com embasamento teórico, com suporte dentro da escola. Que a coordenação pedagógica possa ser um lugar de reflexão, de diálogo, de escuta e de cooperação mútua. Quando a coordenação pedagógica ela é um espaço de reflexão, todos participam, a coordenação pedagógica ela se desenvolve mais, ela melhora cada dia mais. Quando é um lugar de diálogo, todos saem ganhando, porque todos são ouvidos. Quando é um lugar de escuta também, e quando é um lugar de cooperação mútua, todos podem participar de forma significativa. Todos da sala de aula, todos do âmbito escolar podem participar. Então, a coordenação pedagógica só tem a ganhar com isso, com a integridade de todos nesse processo. Que a coordenação pedagógica possa ter seu lugar garantido nos cursos de pedagogia, na escola e na sociedade. Que não possa ser apenas pensada no curso do pedagogo, mas que possa ser pensado dentro da escola, que a coordenação pedagógica ela possa ter sua valorização dentro da escola e na sociedade, porque a coordenação pedagógica ela trabalha diretamente com a sociedade, porque através da coordenação pedagógica, no bom aproveitamento dos processos educativos, são constituídos novos cidadãos. Então, a sociedade só tem a ganhar com uma coordenação pedagógica significativa, com uma coordenação pedagógica valorizada. Então, o coordenador pedagógico ele precisa ser entendido como coordenador pedagógico e não apenas como fiscalizador. Precisa ser entendido como uma pessoa que soma dentro da escola.